Em 1790, as reflexões sobre a Revolução na França de Edmund Burke seriam publicadas. Em primeiro lugar, a obra não tinha intenção, neste momento, de ser um tratado filosófico, mas apenas uma resposta dada por correspondência a um colega francês, Charles-Jean François Dupont. Portanto, sim, o livro de Burke, em princípio, se constituía de uma carta, que tinha por objetivo expressar algumas considerações referentes a um recente evento, que mudaria drasticamente o curso da história e inauguraria uma nova época, a Revolução Francesa de 1789. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais um Livros que Fizeram História e a mais uma História do Mundo. A carta de Edmund Burke entraria para a história. Se por um lado ele não esperava que suas considerações fossem relevantes, como conta nas primeiras páginas, muito menos esperava que fosse lembrado pelas gerações futuras como o pai do conservadorismo, ainda mais ele, um membro do partido Whig da Inglaterra. Na época, os Whigs eram os considerados liberais e os Tories os conservadores. Na verdade, ambos os partidos tinham como seus pontos de partida o liberalismo, assim como os revolucionários franceses. Porém, as correntes liberais se dividiriam durante a história, passando a sustentar posições diferentes. Na Inglaterra, os grupos liberais se dividiriam, dando origem aos Whigs, mais ansiosos pelas reformas e pelas reivindicações, e os Tories, mais exitosos, procurando outros caminhos que não os das grandes mudanças. Na França, porém, o movimento se radicalizaria, resultando na Revolução Francesa de 1789. Isso posto, fica mais fácil compreender o porquê de alguns grupos contemporâneos de Edmund Burke sustentar a ideia de que a Revolução Francesa possuía a mesma natureza da Revolução Gloriosa da Inglaterra, que instituiu a famosa Declaração de Direitos, documento que posteriormente daria origem ao Bill of Rights. Dentre os argumentos desses grupos, 3 eram os principais. O primeiro era que desde aquele momento os ingleses tinham adquirido o direito de escolher os seus próprios governantes. O segundo defendia que tinham o direito de destituí-los por má conduta. E o terceiro, que poderiam instituir o próprio governo. A essas considerações, Burke responderia que, se os princípios da Revolução de 1688 estão em algum lugar, é no estatuto chamado de Declaração de Direitos. Nesta sábia, sóbria e prudente declaração, elaborada por grandes advogados e grandes estadistas, e não por entusiastas apaixonados e inexperientes, nenhuma palavra é dita, nenhuma sugestão é feita sobre um direito geral de escolher os nossos próprios governantes, de destituí-los por má conduta e de instituir nosso próprio governo. Fica evidente na primeira parte da carta que, para além de reflexões sobre os eventos revolucionários da França, Burke estava preocupado, sobretudo, com a própria Inglaterra. Burke considerava que a Revolução Gloriosa, longe de promover rupturas bruscas com a história da Inglaterra, antes tinha buscado reafirmar os direitos dos ingleses. Sobre a Declaração dos Direitos, ele dizia: "Você vai notar que desde a Magna Carta até a Declaração de Direitos, é política uniforme de nossa Constituição reivindicar e afirmar nossas liberdades como herança inalienável deixada para nós por nossos antepassados e transmiti-la à nossa posteridade." Percebe-se, portanto, que ele atribuía um sentido de continuidade para a Revolução Gloriosa, tendo um caráter muito mais reformador do que revolucionário. O tom, porém, muda quando se trata da Revolução Francesa. Burke parte da ideia de que os revolucionários, em vez de reformar o edifício francês, mantendo sua base sólida e as coisas boas que existiam até então, preferiram colocar abaixo e, na tentativa de construir um novo, perfeito e às pressas, fracassaram de maneira grosseira. Para Burke, os franceses foram incapazes de enxergar virtude e sabedoria na própria história, tanto na sua cultura quanto nas suas instituições. Na carta, Burke dizia: "Vocês possuíam todas essas vantagens em seus estados antigos, mas preferiram agir como se nunca tivessem sido moldados em uma sociedade civil e pudessem recomeçar do zero. Vocês começaram mal, porque começaram por desprezar tudo que pertencia a vocês." Diderot não viveria o suficiente para ver a sua famosa frase sendo colocada em prática: "O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre." Porém, a premissa se cumpriria. Os séculos de iluminismo pós-Idade Média na França teria como resultado a sua revolução, promovendo um verdadeiro massacre, principalmente de religiosos, e se concretizando com a execução do rei Luís XVI sob o governo ditatorial de Robespierre, onde inclusive a própria mãe de Robespierre seria executada. Neste contexto, a crítica de Edmund Burke não fica apenas no plano factual. Por trás de suas considerações existe uma problemática que diz respeito à própria ideologia dos revolucionários franceses, que, sem fundamentação prática naquilo que propuseram para a sociedade, almejaram construir um mundo perfeito, tendo por base apenas pressupostos teóricos, e ademais, simples demais para comportar uma sociedade tão complexa,
Em outras palavras, eles propuseram uma fórmula mágica sob a frase liberdade, igualdade e fraternidade, sem nenhuma prova da viabilidade e da previsibilidade do processo, que no fim das contas, o único legado que deixaria seria um rastro de racionalidade. A respeito dos ideais revolucionários, ele afirma no livro: a natureza do homem é complexa, os objetos da sociedade são da maior complexidade possível, e, portanto, nenhuma simples disposição ou direção de poder pode ser adequada nem à natureza do homem, nem à qualidade de seus negócios. Sob o ideal de liberdade, a França romperia com o antigo regime, pervertendo sua estrutura política, militar e religiosa. Edmund Burke dizia que as instituições, o governo, a religião, à sua maneira eram coisas boas, e que sem elas, a liberdade sequer era um benefício, e que provavelmente não duraria muito tempo, pois a liberdade, quando os homens agem em conjunto, é poder. Sem querer, Burke acabaria prevendo os rumos da Revolução, com a ascensão de Robespierre no poder e posteriormente com Napoleão. Em seu livro, Burke também faria considerações acerca da situação caótica da França pós-Revolução. Sob um aspecto econômico, ao expropriarem a igreja, ação por várias vezes condenadas ao longo de sua carta, eles terminariam por mergulhar o próprio país numa grave crise. Na tentativa de suprir as deficiências públicas com os bens da igreja e da nobreza, que basicamente se constituíam de terras, fariam com que os preços dessas mesmas terras fossem desvalorizados. O motivo é simples, lei da oferta e da procura. Muitas terras, preços mais baixos. O problema aumentou quando a moeda sumiu do mercado francês. Quem tinha capital investiu nessas terras, fazendo com que a França padecesse pela escassez monetária. A solução encontrada seria a impressão do papel moeda. Foi um verdadeiro tiro no pé. Como consequência, a moeda francesa ficaria desvalorizada, a inflação aumentaria e a economia se tornava especulativa. A crise econômica, atrelada ao caos político de fragmentação, isso é, da divisão da França em vários departamentos administrativos, como propunham os revolucionários, piorariam ainda mais as relações comerciais do Estado, posto que ninguém investiria num território com tantos problemas. Nas palavras do próprio Burke, eles encontraram sua punição no sucesso. Leis derrubadas, tribunais subvertidos, indústria sem vigor, comércio definhando, os impostos não pagos, mas com o povo ainda pobre. Uma igreja saqueada, sem o alívio do Estado. Anarquia civil e militar como constituição do reino. Tudo que era humano e divino sacrificado ao ídolo do crédito público, tendo a falência nacional como consequência. Para todos os efeitos, as reflexões sobre a Revolução na França de Edmund Burke ecoaria pelos séculos seguintes. Burke, sem a intenção de escrever um tratado filosófico, seria o primeiro a produzir uma síntese de ideias que olharia com desconfiança para os novos ideais da época. Chamaria atenção para o problema das soluções meramente teóricas, bonitas no papel, mas falsas na prática. No fim, este texto, que em primeiro momento era uma carta, ficaria marcado como um dos livros que fizeram história. Mantendo a tradição do nosso quadro Livros que Fizeram História, na descrição aqui embaixo você encontra o link para a compra da melhor edição e tradução dessa obra aqui no Brasil. Mas dessa vez a indicação é especial. A partir de agora o canal História do Mundo é parceiro da Vide Editorial. A edição, que vamos deixar aqui embaixo, a que utilizamos como fonte para a nossa própria resenha, é da Vide Editorial. A diferença é que agora, quando você clicar para comprar esse livro lá no site deles, na hora de efetuar a compra, use o nosso código promocional, o História5, também vai ficar aqui na descrição. E esse código vale para comprar qualquer outro livro no site deles, então aproveitem. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e comente aí embaixo o que achou. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E também na descrição está o nosso Instagram e o grupo do Telegram. Siga e entre no grupo para mais notícias e mais conteúdos exclusivos. Por hoje é só, e esperamos vocês na próxima História do Mundo. Até lá!